Fala milionário, fala milionária, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro de hoje, né? Nesse vídeo aí, né? Nessa aula que nós vamos fazer, um encontro que eu proporcionei aí através dessa plataforma digital que é o Zoom. Eu resolvi, pelo objetivo da gente estar aí nesse período de quarentena, né? Isolamento social, dividir o conhecimento em relação à minha experiência com a dos convidados que vão fazer parte hoje desse encontro. O objetivo desse encontro é, claro, que aumentar cada vez mais o nosso nível de entendimento e conhecimento sobre operação de contrato futuro de milho na B3, mas com isso também trazendo aí a participação das pessoas que detêm conhecimento e até mesmo daquelas que não detêm conhecimento para a gente poder fazer um alinhamento e um aproveitamento. Ponto importante, ponto alto desse encontro que você vai ver aí é justamente as pessoas que de repente em determinado momento não têm a experiência do operacional do milho e que vêm com uma experiência em relação a outros tipos de mercado, como por exemplo o mercado de ações, o mercado à vista, mercado de opções, e conseguem separar o comportamento desse tipo de mercado para poder utilizar o potencial em relação ao contrato futuro do mercado de milho aqui na B3, tá certo? Então espero que você curta aí esse momento, né, de aprendizado aí, porque o objetivo aqui é sempre entregar o meu melhor para você, tá certo? Muito obrigado, vamos para o nosso evento. Bom, ó, nosso objetivo aqui, eu acho que vai ser só nós três aqui mesmo, não tem problema, porque assim, tanto o Paulo, né, Paulo, eu queria até, né, que você falasse um pouco da tua história aí, como chegou aí na condição e o objetivo para estar aí nesse mercado, contar um pouco da tua história aí, que a gente vai fazer dentro da tua história. Eu vou dividindo um pouco da minha história, a gente vai modulando, porque o que acontece? A gente não está aqui hoje, eu não tô aqui hoje para ganhar destaque por toda a minha trajetória profissional, por anos que eu tenho de mercado. Não é esse muito o objetivo aqui. O objetivo é fazer a utilização desse tempo, desse período que eu tenho de experiência, para a experiência de vocês que estão aí no mercado, que já têm uma experiência, mesmo que não seja a experiência de trade, mas tem uma experiência de vida. Eu tenho muito costume de falar para as pessoas que a experiência que já tem no entorno, antes de chegar no mercado, é uma experiência valorosa, e através dessa modulação e de aproveitamento dessa experiência, por isso que a história se faz pertinente, no aproveitamento dessa condição, a gente vai fazendo um bate-bola e vai fazendo uma troca de experiência, e eu vou apontando para vocês aí o que de utilização tem, e claro que eu vou abrir para perguntas para que vocês possam aí, de repente, querer tirar dúvida, que a dúvida de vocês é dúvida de outras pessoas, com certeza, e que a gente possa aí contribuir para essa galera aí que vai nos assistir depois. Eu queria fazer com que isso fosse possível, seja dividido pelo YouTube ao vivo lá, e eu não consegui, porque agora no YouTube precisa de um stream, que é uma outra forma de fazer a gravação para poder aparecer ao vivo. Mas eu estou gravando essa live, esse encontro está ficando gravado e vai subir para o YouTube depois, como também com outras pessoas aí, e até mesmo no Instagram também. Quero ver se a partir de amanhã eu consigo. O Luiz hoje veio aqui comigo, está aqui comigo, já me deu os toques como é que eu faço para poder fazer a live ao vivo e tal. E aí, só que na live ao vivo é aquela história, de repente, se eu não convido ninguém para participar, eu vou ficar falando, né? De repente, para um, para dois, para três, daqui a pouco vai chegando mais pessoas aí, né? Então, aqui a gente vai ter aí um script para seguir, mas dentro dessa vibe que eu estou falando para vocês aí. Então, queria primeiramente, Paulo, agradecer você aí pela tua disposição. Quando eu coloquei lá pelo Instagram, né, eu falei, pessoal, estou pensando em contribuir com a galera aí com o propósito de trocar conhecimento, né? E aí, logo prontamente, você falou, se eu quero participar. Assim como eu coloquei lá, né, Humberto, já no grupo de alunos, o Humberto já de pronto colocou, e teve mais pessoas no grupo de alunos que queriam participar, né? E se eu soltar esse link do Zoom lá no grupo agora, pode entrar muitas pessoas, e aí muitos alunos, e aí vai tirar um pouco dessa atenção especial que eu quero dar para vocês nesse momento de um evento teste, mas um evento que vai funcionar e gerar resultado para a galera. E Paulo, então, obrigado de você estar aí. Conta um pouquinho da tua história, como é que, né, você chegou no mercado aí, o que você já faz, o que não faz, tranquilo. Assim, se você não quiser falar de números, algumas coisas que você fala, mas eu não prefiro não falar, então tranquilo, a gente vai entender, mas nós estamos aqui com o objetivo de se conhecer e levar aí contribuição para mais pessoas, tá beleza? Beleza. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade
E desculpa pela imagem aí, porque eu tô no meu PC e eu não tenho webcam, eu emulei o celular para funcionar como webcam aqui. Aí fica meio mal posicionado. Bom, eu assim, do mercado de, inclusive, eu venho de área de tecnologia, tá? Mas hoje sou servidor público. Ah, legal. E até por conta mesmo das condições mesmo de mercado e tal, chegou um momento, encheu um pouco, eu quis coisa mais tranquila mesmo, em termos de não ficar preocupado em a todo momento correndo de ter que mudar de trabalho e tal. Mas a Bovespa eu fui conhecer já o mercado de ações quando eu fiz faculdade, não sou tão jovem, né? Também estou com uns 50 anos aí. E quando eu fiz a faculdade, cursei administração também há muito tempo e fui visitar a Bolsa. E naquele ano que eu cursei, teve uma primeira vez que teve os Jogos da Bolsa, que foram 4 universidades, foi a PUC, FAP, Mackenzie e USP, se não me engano. E eu participei também ali de curioso. A gente recebia o sinal nos computadores na faculdade via rádio e tal, e tinha uns simuladores lá para a gente estar brincando ali. Então ali eu comecei a tomar gosto. Mas isso foi em 92, e depois quando eu realmente comecei a buscar o mercado foi em torno de 2004, comecei a estudar um pouquinho, depois fiz um curso, eu fiz um curso na época já com Stormer, que até hoje ele é um trader aí bastante experiente no mercado, né? Fiz naquela época, isso. Fiz naquela época. Aí de 2004, final de 2004, comecei a operar um pouco algumas ações e fui até mais ou menos 2007. Mas o trabalho, assim, eu não sabia direito o meu time operacional que ia estar trabalhando, fiz mais o curso de análise técnica básica, e aí você já sai achando que consegue sair lendo o mercado, né? E não tinha muito como fazer simulação, né? A não ser se fosse por caderno, ficar anotando bastante ali. Aí deu mais ou menos até o início de 2007, aí acabei parando, porque não deu para continuar. Assim, saí com o que eu tinha, tive o que eu acabei saindo com perda do capital que eu entrei inicial, mas perdi 25% do que eu tinha entrado. Não foi a perda, eu não perdi tudo, porque eu sempre me preocupei em controlar, mas tive erros básicos de trader naquela época também, né? Daquela coisa, achar, agora passou stop, eu não sei o que, então deixa, porque uma hora volta. Então isso eu já calejei, hoje eu não faço mais isso. Deixa eu te perguntar, esse mercado que você operava Pode nessa falar. época era o mercado à vista, mercado de ações normal. À vista, à vista, à vista. Certo. Mercado à vista. Uhum. E aí, só agora que eu voltei a ter um pouco mais de condição financeira, que eu falei, bom, agora eu posso separar um pouquinho para voltar para o mercado, um dinheiro que, se vier alguma catástrofe, não vai me abalar financeiramente. Entendi. Né? Que isso eu tenho bastante consciência e tal. Então, voltei mesmo que eu fui fazer alguma operação, voltei até, vi novamente o canal do Stormer, que ele tem canal na internet, voltei a acompanhar. Isso aí, boa, aí, isso. Isso, Agora, arrumar, né? tá aparecendo você, beleza, boa. Daí você voltou a acompanhar o Storms e tal, e aí começou... Isso, e voltei entrei no mercado à vista agora, já tipo em fevereiro, ainda um pouco antes ainda desse crash aí que teve, né? E saí bem no início dele, né? Entrei mais como position, entrei numa primeira ação que deu sinal, atingi o meu stop ali, básico ali, e depois numa outra em seguida, que acabou vindo o crash, eu saí também, mas saí logo no começo, né? E voltei aí, mas estou com um capital bastante baixo, por isso até que estava em position. Uhum. E tal, mas até agora, com essas altas que teve agora, recuperei até esse capital. E separei um outro capital, porque aí eu ouvi pessoal falando, o mercado de milha é mais tranquilo, tal, de operar. Eu falei, bom, vou conhecer. Entendi. Aí eu fui pesquisar, encontrei o canal da Janaína, onde tem um bate-papo entre você e ela lá. E aí eu comecei a estar seguindo no canal. Então aí,
que eu entrei aí no milho, há poucos dias só que eu fiz uma operação, que vi um sinal. Aliás, pouco que eu entrei, já o mercado numa volatilidade enorme, né? Coisa que normalmente o milho é tranquilo. E eu comecei a acompanhar, o negócio começou a ter uma volatilidade bastante alta aí. Mas até entrei numa operação, saí com um gain, mas poderia ter saído. Acabei ainda com esses errinhos de principiante, assim, acabei não saindo no meu alvo planejado, porque achando que podia subir mais. Saí ainda com um gain, mas acabei perdendo o meu time por estar vindo a ganância aí, né? Até teve um dia que eu perguntei para você, falei, pô, se eu entendesse um pouco melhor essa questão do fluxo de dinheiro, que você coloca todos os seus pontos de saída, entrada e você espera, eu teria saído com certeza melhor dessa operação. Entendi. Bacana a tua experiência e é interessante para nós aí, e aí o Humberto vai poder falar um pouco dessa história dele também e ver que desde o teu começo, interessante essa ideia, o que eu entendo que permite a um trade, seja ele já tendo uma experiência profissional, que não seja ligado diretamente como trade, que era o teu caso, que você falou, sou funcionário público e tal, e nessa condição, por ter dentro do funcionalismo público uma coisa que te permite, querendo ou não, um estado de consciência, de te gerar segurança, pelo menos para uma renda, o que te dá uma liberdade de buscar o educacional e de fazer teste, mesmo que isso não bloqueie a tua você não sofre uma pressão mental em falar, não posso perder. E às vezes o nosso cérebro não reconhecendo a palavra não, e vem só a consequência, posso perder, e de repente entra nessa condição de encontrar primeiro a perda, depois o resultado. Então, a gente já percebe na tua linha que você, no caminho do trade, está indo, mesmo que, por isso que até eu estou dando dei essa oportunidade para mostrar para as pessoas que o meu objetivo é contribuir e, assim, a minha contribuição ela vai no nível de ampliar cada vez mais o horizonte. Porém, dentro dessa ampliação, eu não preciso só proporcionar a condição para quem, por exemplo, se torna o meu cliente ou se torna o meu aluno. Porque eu quero que as pessoas descubram primeiro a capacidade que elas têm, a capacidade que o mercado pode exigir delas, e aí depois ela toma a decisão de fazer um investimento em conhecimento para poder acelerar o processo. Que de repente é isso que você está buscando, né? E é essa trajetória que você está trilhando. Quero já deixar de antemão aqui, e se em um determinado momento você sentir que está preparado para ser meu aluno, beleza? E se também falar, Emerson, já consigo, várias pessoas que me acompanham só pelo IGTV ou pelo canal do YouTube do Dona Bolso, me mandam mensagem, fala, Emerson, só de acompanhar o que você faz aí pelo IGTV, eu já consigo ter resultado. E não é o meu aluno, não se tornou aluno ou não se tornou mentorado. Porque o que vale é justamente essa contribuição que a gente proporciona, porque mesmo indiretamente nessa contribuição eu também sou beneficiado. E prova desse benefício que é o momento dessa oportunidade que vocês estão me proporcionando de a gente poder estar conversando aqui, beleza? Beleza, ótimo. Tranquilo? Beleza, Humberto? Fala aí um pouco da tua história para nós aí, que a gente vai, nós vamos alinhar aí para poder pegar um pouco da tua história com um pouco da história do Paulo. Vamos misturar minha história com a história do Paulo. Isso. Bom, assim, eu na verdade, a minha origem, eu sou produtor rural. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de São José do Norte, fica bem ao sul, né? Próximo do Porto de Rio Grande, somos vizinhos aqui do Porto de Rio Grande, né? E eu fui para a cidade para estudar e tal, mas sempre voltei para a vida rural, mais focado com trabalho na pecuária, né, no gado. Isso me levou, no início aí de 2005, a ser convidado a exercer a atividade de secretário de Agricultura e Pesca aqui no município. Fiquei nessa atividade até 2015. E aí em 2014, 2015, eu comecei a receber muito e-mail dessas casas de research, né, casas de análise, né? E eu comecei a ler um pouco sobre aquilo. E teve uma época da minha vida, que quando a minha mãe ainda era viva, né, que ela não queria mais morar no local onde ela estava morando.
E aí elas para mim assim, meu filho, compra uma casa para mim. E eu só, eu tenho que vender alguma coisa, né? Eu vendi um pedaço de campo e comprei a casa para ela. E na época, foi uma época muito difícil foi lá no início dos anos, foi 94, 95, acho que estava aquela questão do plano real, aquela questão toda. Foi, Eu comprei isso em dólar. Eu comprei isso em dólar. Na época eu paguei $35 mil pela casa. Né? Tudo bem, até um negócio que hoje eu tenho, é a casa e um garajão. E aí, essa história de receber esses e-mails das casas research, comecei a olhar para a questão do mercado financeiro. Eu disse, e se em vez de ter, nesses $35 mil, aí eu peguei e abri como é que se diz, um histórico, né, de ações, né, e eu disse, vou olhar assim, se eu tivesse comprado esses $35 mil na época, traduzir eles em reais, e se eu tivesse comprado de Bradesco, na época eu pensei, né, claro, um primeiro erro, depois a gente aprende quando estuda, né? Não bota teus ovos todos na mesma caixa, né? Mas tudo bem, aquilo ali me chamou a atenção. E aí, claro, o que mais me chamou a atenção é que eu fiz o valor que eu teria ali em 2014, 2015, você comparou e só eu revalidei ao valor do patrimônio. Né? As ações... Você só comparou com o Bradesco? Só fez a comparação? Só comparei com o Bradesco. Naquela época eu não sabia nada. Não que eu saiba muito hoje, mas hoje eu já tenho uma experiência um pouco maior. Mas eu comparei só com o Bradesco. E eu tive o meu imóvel avaliado e eu vi que naquele período ali eu teria um valor um pouco superior à avaliação que eu tive no imóvel. Embora o imóvel teria valorizado bem mais e, claro, e até em relação ao próprio dólar, aquilo também. Mas isso tudo foi que me motivou a começar a olhar para a questão do mercado financeiro. Aí comecei a estudar, comecei a comprar alguns relatórios e tal, e fui vendo. Em 2016, eu abri uma conta na corretora Rico, né, e comecei a olhar e tal, como é que era, e comecei a acompanhar uma casa de research, e ali eu fui vendo, né, e já fui olhando muito, gostando muito de olhar para o gráfico, mas eu não fazia nada, só olhava e tal, e seguia ali algumas coisas, mas também, né, assim como o Paulo falou, com um capitalzinho muito pequeno e tal. Mas, em resumo de tudo isso, aí eu comecei a me dedicar a estudar. Aí, em 2015, eu saí da prefeitura, saí dessa atividade, fiquei só na minha propriedade, também depois a minha mãe faleceu, eu tive que cuidar dessas coisas na outra cidade aqui, vizinha, que é Rio Grande, eu tenho atividades em São José do Norte e Rio Grande. E aí eu comecei a me focar mais, aí comecei a fazer curso e tal, né? E eu não sabia o que significava opções, eu não sabia o que era, né? E eu peguei e comprei um relatório de opções, mas eu não sabia o que fazer com aquilo ali, não sabia o que fazer, também não me meti, né? Fiquei ali e tal, mas sempre gostei muito de olhar para gráfico. Aí até que eu fiz um curso de opções, comecei a entender um pouquinho mais, né? O que me chamou a atenção na história das opções foi, né, eu não sou de maneira nenhuma negativa, mas foi numa outra fatalidade, né? Mas eu perdi a minha sogra e eu tinha um dinheirinho na conta da corretora e eu olhei uma opção de Gerdau e aquilo parecia assim muito baratinho, né? E eu peguei e comprei, no fim de semana deu um boom nos Estados Unidos, o dólar se foi para cima, e eu fiz aquilo ali 5 vezes mais. Puta, eu tenho que aprender esse troço tem fundamento. Aí eu comecei a estudar, que foi que nem eu te falei um outro dia, até num chat, ou até no WhatsApp, né? Eu fiz um curso do Góes, depois já fui mais para a parte gráfica, ali fiz um curso do Bo também, né? Mas em resumo de tudo isso, assim, na metade do ano passado, eu comecei a operar um pouco mais diretamente no swing trade de ações, né? Mas sempre de ações, mas sempre olhando muito a questão de opções. Tenho conseguido alguns bons resultados nas opções, né? Um exemplo assim, que um dia até eu te falei, né? Tu disseste no início, quando eu estava, acho que ainda para me inscrever no teu curso, e eu te disse assim, Tchê, o meu objetivo é fazer 100, cento e poucos reais por dia. E tu disseste assim para mim, não, mas isso aí no milho é tantos pontos e assim, né? E dali, naquele dia, naquele fim de semana, daquela tua, acho que era uma live até no YouTube, né? E depois dali eu já fiz a inscrição, peguei o teu material lá no coisa e comecei a estudar e olhar o material todo ali, né? E a me interessar. E, claro, o que me chamou a atenção na questão do mercado do milho, né?
eu sempre tive curiosidade sobre as commodities, né? E quer queira ou não, embora hoje a minha atividade rural já é bem menor do que no passado, eu sou ligado ao campo, eu gosto, né? E se eu conseguir, assim como eu estou aprendendo a trabalhar com ações, com opções, né, eu venho trabalhando bastante também mini índice, mini dólar, né? Como eu estou conseguindo evoluir nas leituras gráficas e estou conseguindo fazer, né, pontuações que vão lá na frente justificar eu trabalhar na conta real, principalmente no mercado diário, né? Porque no swing trade eu já vinha fazendo isso. Eu me interessei, porque se eu posso ganhar também, né, com o mercado de commodities, né, mais especificamente com o mercado do milho, porque eu quero aprender. E foi onde eu vi o teu curso. Eu te confesso, não te conhecia, né, já tinha visto falar sobre milho, mas nunca tinha visto cursos e a questão de commodities. E foi ali que eu foquei, entendeu? E agora, nesse pouco tempo que eu estou fazendo o curso, eu, claro, dentro da plataforma, assim como eu faço mini índice, mini dólar, eu comecei a dar uma mexidinha no contrato mas claro, em conta demo isso aí, né? Entendi. Comecei a mexer no contrato de milho também. Tá. E tive alguns dias vermelho, tive alguns dias verde. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, então, Humberto. Então, eu ia fazer essa pergunta também, aí, Paulo, depois a gente até vai perguntar isso aí. Então, assim, eu percebi, Humberto, que você teve uma evolução também em comum com relação ao que o Paulo tem, que é o conhecimento. Você foi buscando o conhecimento justamente porque está atrelada essa correlação do mercado financeiro pela comparação que você fez lá, que eu acho que a partir do momento que a gente tem um envolvimento da base monetária de um dinheiro que a gente tem, ou seja, pelo uma acúmulo de capital, ou seja, pela uma mão de obra, pela prestação de serviço, enfim, um capital que é nosso, que a gente vem disposto a vir com esse dinheiro para o mercado, e vocês têm já percebido uma condição comum que leva, porque assim, para mim é muito tranquilo, na minha percepção e experiência, eu já consegui detectar, pelo que vocês estão dizendo, estão falando, sobre expectativa de alcançar resultado. Porque o que acontece? Consigo perceber no perfil de vocês a responsabilidade. Isso hoje no mercado, e aí dentro dessa responsabilidade, porque já é perceptível dentro do perfil de vocês, porque o que se torna conservador na vida de vocês é a experiência antes do mercado. A partir do momento que você começa a se relacionar com o mercado, você precisa deixar de ser um pouco conservador. Para deixar de ser um pouco conservador, você tem que se aproximar, que foi o que o Paulo fez, lá participando de um concurso, né, ou daquele simulado lá, enfim, daquela gincana, pegou o gosto pelo mercado. A gente vê um Humberto, né, dessa concepção de poder ter sido indagado pela mãe, né, que falou, eu preciso de uma casa, e você falou, vou ter que se desfazer de um patrimônio meu que é a terra. E aí você mostrou, e você foi aí no longo dessa condição fazer essa comparação em relação aonde despertou em você, por essa comparação, de fazer a conta. E se eu tivesse investido no mercado de ações, o que isso teria resultado? A partir disso, abre a condição. Pegando o gancho aí, Humberto, da tua aproximação com esse mercado, e aí você vai para um mercado que é natural. Eu não falo que é mercado não é um mercado que não possa ser utilizado, porque justamente é até o caminho que o Paulo pode amanhã percorrer, é o caminho que eu já percorri, e é o caminho que você entrou percorrendo pelo mercado de mercado à vista, que é o mercado de ações, buscou o mercado de opções, falou, quero saber o que é isso aí, e você vai ter, dentro dessa trajetória, você vai ter resultado positivo e você vai ter resultado negativo, esse ponto. E amanhã ou depois, só que o que acontece? A consolidação para poder encontrar o resultado positivo está num pouco disso que eu vou deixar para vocês aqui, tá? Um pouco disso aí eu vou deixar para vocês sobre o que precisa para poder separar um pouco a trajetória do ganho da trajetória do prejuízo, porque isso está pertinente no negócio.
está pertinente no negócio. Porém, a gente precisa, pela experiência de vida que a gente tem, e eu fico muito contente de ter hoje aqui pessoas com experiência de vida, e isso, para mim, faz com que vocês possam se tornar traders tranquilamente, porque além dessa experiência de vida, vocês têm experiência de mercado, sim. Porque, até mesmo pelo que você está dizendo, Humberto, de já ter passado pelo mercado à vista, ter treinado o mercado de opção, e agora já está falando do mini índice, do mini dólar, que é uma ferramenta que é uma ferramenta de trade, é uma ferramenta de negócio, que é o operacional, que é em si os contratos. E aí eu quero, sobre essa dinâmica, eu já vou perguntar para você, Humberto, o que você tem vivido neste mercado. E aí você me diz que chegou no mercado de milho e se voltou a esse mercado de milho porque você tem uma experiência desse mercado que é vinda aí do setor da agricultura, que é o que você tem como referência. Aí, então, vou voltar para o Paulo. Paulo, eu queria saber de você se nessa evolução que você vem tendo aí, você já teve contato com eu ia perguntar com esse mercado de opções, eu não ia nem perguntar mercado de opções, mas como o Humberto tocou nesse assunto, eu queria saber, Paulo, se você já teve contato no mercado de opções, e se sim, me falar um pouquinho, e se não teve, tranquilo, e se já teve mini índice no mini dólar, como é que está na vida profissional do trade essa situação? Eu vou falar, não, Emerson, só estou no mercado à vista e parei por aí, como é que está? Assim, eu somente lá mesmo em 2006, 2007, que eu olhei um pouquinho sobre opções, mas não cheguei a estudar diretamente opções. Cheguei a comprar um lotezinho ou outro, sabe aquela coisa também de ver, sobe pra caramba, por que eu não vou comprar uma merrequinha só para postar mesmo? Mas não, realmente foi só o mercado à vista. E voltei recentemente no mercado e eu não tenho tempo disponível para ficar fazendo day trade. Então, mini índice, mini dólar, nem tive interesse mesmo por conta da dinâmica dele ser algo muito rápido e tal. Então, eu estou realmente indo algo mais calmo mesmo. Então, mais ali swing trade. Exato. A não ser agora, claro, com a quarentena, estou em casa, em home office, então eu deixo a telinha ali do lado ali para ir vendo o mercado e tal. Estou acompanhando bastante o milho mesmo. E foi aonde até eu fiz uma operação aí, o primeiro dia que eu entrei aí, que entrei num dia, saí no dia seguinte. Legal, bacana, beleza, obrigado. Tá, legal. Então, então, você vê só como tem o perfil, né? Esse perfil, justamente isso, dentro desse perfil que você busca, Paulo, que eu tenho a consciência do que é mini índice de mini dólar com relação à volatilidade, com relação ao que oscila. Eu sei que eu também sou assim. Eu olho nele, mas eu não passo mais de 10, 15, 20 minutos olhando o mini índice de dólar. Senão eu clico. Você não clica. Se ficar, clica. Porque você vai. Perigoso, coça a mão. Entendeu? E é isso que eu queria saber, então, Humberto, de você, sobre essa experiência do mini índice do mini dólar que você ia começar a falar, e eu só passei para o Paulo para a gente poder ter um pouco dessa experiência com o lado dele, e aí queria voltar para você, então, você já foi para esse mercado também, como é que é? Claro. Não, na verdade, o que acontece assim, ó, eu não tenho feito nada no mercado financeiro sem antes recorrer aos profissionais, aos cursos, como eu estou fazendo agora contigo, né, Emerson? Então, o que acontece assim, ó, no início de 2019, eu entrei num curso do Cohen, deve já ter ouvido falar do Rodrigo Cohen, né? E é um curso bem completo, em termos da gente poder ver as várias oportunidades que o mercado financeiro coloca para as pessoas, que nem tu disse, né? As mãos tremem para operar. Mas, então, assim, ó, através desse curso do Cohen, né, foi aonde eu criei um pouco mais de segurança para operar o swing trade, né? Porque eu via dinheiro na minha conta, mas eu olhava a oportunidade de entrar num determinado papel, porque eu via no gráfico que ele estava em ascendência, eu podia entrar aqui, sair ali, mas eu não fazia isso, né? Eu me segurava, eu ficava um pouco receoso de fazer. Claro, nessas oportunidades, olhando o gráfico, muitas das vezes eu ganhava algum dinheiro com a opção, porque eu envolvi um capital menor, né? Se eu fosse comprar, por exemplo, assim, corriqueiro, se eu fosse comprar Petro hoje, eu tinha que pagar 15 e uns quebrados, quase R$16 né, para comprar uma ação, né? Um exemplo, se eu fosse comprar 100 ações de Petro, eu tinha que ter R$1.600 hoje.
Tá? Se eu for comprar 100 opções, e se essa opção está valendo 20 centavos e vai naquela direção, eu estou gastando 200. Então, basicamente, eu vinha fazendo quase que um swing trade de opções, mas não da ação. Entendi. E aí eu fui aprendendo. E, claro, dentro desse próprio curso, o Coin opera bastante questão de mini índice e mini dólar. Eu fui olhando e aprendendo aquilo ali. E na metade do ano, eu recebi uma proposta aqui. A minha formação, eu trabalho sempre nas áreas, mas a minha formação, eu sou formado em tecnologia de turismo e tenho pós-graduação em educação ambiental. Mas eu fui convidado por uns amigos aqui para ir para uma loja de carros. Eu fui lá para a tal da loja de carros ajudar eles. Claro que aquilo ali me deu um rendimento por um período de tempo. O que eu fiz? Dentro do que tu falou, por incrível que pareça, embora a gente esteja no mercado financeiro, mas eu hoje ainda me acho uma pessoa muito conservadora. Então, o que eu fiz? Bom, eu estou aqui na loja, estou ganhando X, esse X eu posso botar no mercado, então agora eu vou operar um pouquinho de swing trade. Entendi. Foi aonde eu entrei e comecei a operar na metade do ano passado. E fui andando, e claro, se pegou essa ascensão aí até um pedaço de fevereiro, foi bom, né? Deu uns swing trades bons, né? Em ações e tudo. E aí o que acontece? Em setembro do ano passado, eu disse, não, vou começar a olhar a questão do mini índice. E comecei a fazer, estava na conta demo. Né? Aí, de setembro a novembro, eu resolvi entrar para valer. Tá? Só que, assim, é incrível a evolução que a gente tem, né? Através dos estudos com o mercado financeiro. Né? Eu digo isso pela minha própria vida. Né? Então, assim, é o que eu digo, não dá para mim virar o computador e mostrar para vocês aqui, eu tenho um mural aqui escrito com todas as bobagens que eu já fiz, os erros e os acertos, está aqui na minha frente. Aqui, né? E a minha mulher até olha para isso aqui e ri, né? Diz, olha aqui, o que deu daqui? Mas está tudo escrito aqui, né? E o que acontece assim? Aí eu entrei ali, já tinha alguma visão, eu vinha vendo muito gráfico, né, olhando bastante gráfico. Só que, claro, com esse fato de estar lá na história da loja, eu não estava com muito tempo. Né? E aí, em outubro, eu saí lá da loja, não fui mandado embora e nem saí de lá, é que os negócios ficaram muito ruins, né? E eu estava lá por questões de amizade das pessoas, e eu disse, não, fica tranquilo, vamos embora para casa, eu tenho que fazer. Eu não vivo disso aqui, eu tenho que fazer. Né? E aí eu comecei a tradear o mini índice. Né? O que me traiu nesse processo? Uma coisa que eu escuto de todos os profissionais, já escutei de ti dentro do teu curso, e é uma grande verdade. Né? Nossa maior ferramenta, no meu pensamento pessoal, está dentro da cabeça. É o nosso psicológico que faz a diferença. Às vezes é muito importante, a gente sabe, em olhar um gráfico, em examinar uma tabela, em olhar números, mas se psicológico não tiver em dia, tu faz coisa errada. E, de fato, foi o que eu fiz coisa errada. Eu, de outubro a... Deixa eu olhar a data aqui, até o dia 5 de novembro, eu torrei R$2.000 no mini índice. Eu disse, não é assim que funciona a coisa. Né? Tem que repensar isso aí, tem que estudar mais. Né? E aí, claro, eu parei, voltei para a conta demo. E o que eu fiz nesse processo todo? Aí teve todo um desarranjo psicológico, que eu parei, fiquei só no meu swing trade, nas minhas opções, não mexi mais naquilo ali, e também não olhava assim que nem tu disse, olhava 5, 10 minutos e não chego perto disso aí. Só que aí chegou o início de 2020, eu disse, não, peraí, tá aqui, a cartilha tá aqui, o livro, não comparando, né, mas o livro que o Emerson está me dando tá aqui, vou voltar lá para estudar, para aprender, vou perguntar, né? E comecei a fazer isso aí. Aí eu peguei e fiz uma coisa que muitos traders recomendam, muitos professores recomendam também. Não, eu vou fazer 3 meses de conta de demonstração, eu vou buscar consistência nessa operação para aprender. E aí, claro, eu usei um pouquinho mais, passei a usar também o mini dólar, né? E eu estou conseguindo hoje fechar 33 dias consecutivos, sem perda, né? Fazendo uma pontuação. E, claro, dentro daqueles limites que eu já te disse, né, Emerson? Para mim, faz a diferença, né? Como eu tenho outros negócios, tem outras coisas que, claro, não me dão total autossuficiência financeira, mas já conduz a minha vida, da minha esposa, ela também trabalha, já mantenho meu filho numa boa escola. Mas, assim, se eu fizer uma média, né,
de 100 a 150 reais por dia Ótimo. nesse trade diário, para mim, né, isso já vai me dar um plus muito bom lá no final do mês. E o que eu penso para mim, assim, né, Anderson e Paulo, o melhor de tudo isso é que eu vou conseguir aprender, evoluir, crescer e ainda vou estar ganhando alguma coisa. E não vou quebrar. Esse é o meu pensamento. Isso aí mostra que justamente é uma... por isso que assim, eu sou muito... Dentro do que você vem falando, do que você falou aí, né? Você vem falando e do que você falou quando você apontou para a cabeça e falou, mas eu vejo muito essa questão, né? Essa questão da mentalidade, dessa preparação. E assim, dessa preparação que a gente faz, que é que não tem... Claro que conforme a gente vai evoluindo e se aproximando da condição de entender que o controle está na nossa mente, que a gente tem ferramentas, tem curso, tem treinamento, né, para a gente desenvolver essa capacidade da inteligência emocional. Isso aí existe mesmo. E eu sou adepto a essa condição e levanto essa bandeira. Por quê? Porque hoje eu estou aqui com duas pessoas que têm experiência, né, trocando essa ideia, batendo esse papo, duas pessoas que têm experiência e que estão de frente a um mercado e que a visão de vocês, se a gente for para uma média estatística de procurar as pessoas que operam hoje no mercado e perguntar para elas qual é o nível de expectativa ou de perspectiva que ela tem, pô, você vê só, nós estamos aqui com 50%, né, do público, né? 50% que se a gente pegar de 100% de uma sala, né, que é vocês dois, dificilmente a gente não ia ter, muito raro, né, de perguntar para o Paulo, falou, não, eu já não, no mini índice, mini dólar não é a minha praia, né? Por quê? Porque não é que operar mini índice, mini dólar, os caras sejam irresponsáveis, não é isso. Às vezes as pessoas até me questionam, falam, você é contra operar mini índice, mini dólar? Não sou contra. Eu sou contra a maneira que as pessoas chegam para fazer o operacional. Porque o cara não conta uma trajetória, não se coloca num contexto de uma trajetória de vida, que é o que vocês estão falando aí, e aí não falam que tem na frente, né, na frente da tela, ou na parede, ou no quadro, toda a informação de tudo de errado que já fez e de tudo que é de certo, e que isso serve para mostrar para ele, olha, se você pegar e separar esse quadrante onde você vem tendo sucesso, você vai ver que você está em harmonia com a tua vida, você está em harmonia com o teu filho, você está em harmonia com a tua esposa, você está em harmonia com o ambiente externo, que te gera harmonia para o ambiente interno. Então, o recado aqui, já pegando esse gancho do que você está trazendo, Humberto, para nós, é justamente isso. Por isso que eu falo muito da experiência anterior, da experiência de fora, porque como você performa fora, no todo, é o que você vai conquistar a evolução para poder se encontrar aí dentro do mercado, de qualquer mercado que você vai operar. E aí, nesse ponto, que a gente até fala do milho, né, aí nessa condição, e aí eu queria passar para você, Paulo, sobre você chegando no milho aí hoje, para colocar para você poder fazer a pergunta aberta para você poder fazer qualquer pergunta que seja relacionado à condição do milho aí, ou qualquer outro mercado, mas eu acho que vamos focar um pouco nesse negócio do milho aí agora. Com relação à parte do operacional, que de repente você tenha aí uma pergunta a ser feita e tal, e aí eu respondo e o Humberto também me ajuda a complementar nessa condição. Visto que você assim, a gente não quer que você não opere mini índice, mini dólar, longe disso. É que a gente quer que você se utilize de toda essa trajetória que você vem já conquistando, para daí, quem sabe, uma hora ir olhar para esse mercado, porque você já entendeu que volatilidade existe e que, de repente, é muito difícil para você construir aí uma condição de leitura que seja dessa forma como o Humberto está fazendo, que seja possível, de uma maneira constante e consecutiva, você se tornar ganhador. Porque não é fácil, né, Humberto? Não, é difícil. Tem que ter bastante tempo de tela. Então, Paulo, fica para você a pergunta aí agora. Então, como eu falei, né, eu pensei no mercado do milho por conta mesmo em tese, ser um pouco mais tranquilo, por conta do tempo disponível mesmo que eu tenho, né? Casa para você. Casa para você a forma que o mercado oscila, que é a condição de fazer o swing trade, mas também você percebe que é um mercado que, por ser futuro, ele tem um período e dentro desse período você quer otimizar uma rentabilidade financeira.
Sim, sim. E claro, tem a questão da alavancagem, né, que te permite ter um ganho um pouquinho melhor mesmo com o capital que você tem, né? Então eu comecei a olhar mesmo com esses olhos aí. Uhum. Aí o que tem mesmo em relação a dúvidas que eu tenho, às vezes até dúvida mais operacional mesmo, né? Com questão de estoque, porque em relação ao mercado à vista, que tem um, um volume muito maior de negócios e tudo, né? Então é muito mais fácil você colocar, às vezes você coloca apenas um centavo de diferença ali do ponto, você coloca uma ordem start e tal para estar entrando na operação e tal, então é mais tranquilo de estar executando. O milho eu vejo que é um pouquinho mais difícil, né? A gente perde um pouquinho às vezes o ponto que você planejou até de entrada, ele pula ou tá. Acontece, Então, acontece. isso é algo que eu gostaria até de ver dentro da sua experiência, tudo que eu vejo, e dentro dos vídeos que eu acompanho seus, né, dos pontos de entrada, mesmo você perde, em algumas vezes você coloca, de fato, que até você não entrou no ponto ideal, que era o que você tinha planejado, mas você Hoje foi o entrou dia. logo depois. Hoje foi um dia desse, hoje foi um dia desse mesmo. Hoje na abertura, o mercado abriu subindo. Para mim tinha uma ideia de um movimento de venda dentro do meu estudo do fluxo do dinheiro, tinha uma ideia de, mas como sexta-feira a gente viu um candle de fechamento comprador, eu falei, meu, não é o fluxo do dinheiro que manda no mercado, é o comprador e o vendedor. O mercado abriu subindo, bateu 48, 49,74, tinha 49,75 para romper. Meu, pode ir para 50 pau, se tiver dinheiro eu vou comprar. Bateu 49,74 e começou a enroscar, enroscar, enroscar. Eu pensei, meu, vou no 49,60, vou no 49,40, consegui no 49,20 e fui. Aí vendi no 49,20. Então, Sim. acontece mesmo essa condição. E assim, viu, Paulo, Humberto, aí você pode me ajudar também aí nessa concepção, e aí vou perguntar para o Humberto, que já está fazendo o curso, né? De repente até, Humberto, se tiver alguma dúvida já para poder pegar junto com o Paulo aí essa condição, aí fica à vontade para você poder também perguntar. Então, assim, qual a diferença maior, Paulo, que eu vejo com relação ao milho, em relação a índice, em relação a dólar, em relação ao mercado à vista? O mercado à vista no Brasil, a concepção do investidor de mercado à vista, eu acho que o grande papel mesmo do mercado à vista é colocar a oportunidade para que o cara se torne investidor buy hold, compre, carregue, leve para frente. E assim, eu acho que nos últimos, eu tenho 26 anos de mercado, eu já passei crise. O primeiro ano que eu entrei no mercado foi em 94, foi a crise mexicana. Depois de 94, depois veio a crise da Rússia. E só veio que cada período tem uma crise. Pois se a gente vai vindo crise sempre, mas crise econômica. Uma crise crise econômica, crise que está estanque num lugar, que uma mudança governamental, uma atitude e tal, uma briga, enfim. Agora, um movimento dos preços dado a uma condição mundial, tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma. Isso aí, para mim, é novo. Então, essa é uma condição que o pessoal até esse tempo atrás, logo no primeiros 2, 3 circuit break aí, eu vi o Barsi no Instagram falando, meu, eu estou aproveitando para comprar. Então, e é a característica do cara, é a característica dele, ele vai continuar comprando e vai continuar fazendo. Como também eu não vi o Góes, eu não vi o Góes em nenhum momento aí falar de comprar put. Eu não vi. Agora, vi o Roxo, que é um cara também que mexe com opção, um careca aí, que também é um cara que conhece, o Roxo. Já aprendi muito com ele. O Luiz Roxo, que foi um dos primeiros caras a falar, meu, eu comprei uma put. E aí a galera que está fora do mercado, que está dentro do mercado, mas que está fora, que quando ouve falar, fala, mas o que é isso? Que é essa evolução que o Humberto já está passando. Entendeu? Então, quando a gente olha essa condição, Paulo, no milho, o que a gente tem? No milho, a gente tem o participante do milho já é um cara que já está evoluído. Então, Emerson, mas evoluído em que sentido? É porque tem mais dinheiro? Porque tem a somatória da seguinte situação. O cara que vem do mercado físico, e aí o Humberto pode dizer isso para nós, o produtor no Brasil hoje,
ele só não utiliza a ferramenta de bolsa porque existe para ele, na concepção dele, mudou bastante isso aí. Mas eu falo isso aí porque lá de trás a gente ia na propriedade do cara, o cara fala, esse negócio não é para mim, eu não vou, essa tela aí, isso aí é um castelo de cartas do cara, porque era muito mais relação de confiança, do que relação de dominar conhecimento. Porque, eu sempre já falei isso para vários já. Eu falei, o cara, isso é especulação. Os produtores falavam, bolsa é especulação. Eu falei, não, mas é mesmo. É mesmo, é verdade, é uma especulação. E aí eu falo para ele o seguinte, eu falo, olha, mas você quer especulação maior do mundo de você pegar uma semente, jogar na terra e jogar a terrinha em cima e fazer o processo. Isso é uma especulação também. Não deixa de ser uma grande especulação, porque você está especulando uma condição que você não sabe se vai produzir a expectativa daquilo que está sendo aguardado. Isso também é uma especulação. Então, quando você coloca dessa forma, o cara fala, pô, é verdade, o que você está falando tem sentido. E eu falo para ele, você tem um conhecimento tão grande para poder se utilizar do conhecimento que acontece no mercado físico para poder vir para o instrumento de bolsa. Só que daí o que acontece? Existe uma diferença. Porque o cara está há anos fazendo o mesmo processo dentro da agricultura, ele tem que ser, e cada vez mais evoluindo e se dedicando, e gastando e investindo, e ele às vezes não tem tempo, não é que ele não tem capacidade, ele não tem tempo, às vezes ele não quer, que é diferente de ter capacidade, se voltar para a ferramenta de bolsa. Essa é a diferença. Nessa condição desta diferença, que não é todos, que a gente vem percebendo um grande aumento do número de pessoas que está participando de bolsa, tem aí, para nós, dentro dessa condição, o que vai mostrar, Paulo, o interesse é que, no mercado futuro, que a gente fala para a condição do milho, que você pode ter a percepção que, às vezes, o entendimento você já tem, né? Que tem uma data de início ou uma data de negociação final. Dentro desse início a uma negociação final, o que eu vou falar para você que você precisa acompanhar é esse negócio aqui, ó. Quer ver? Eu quero ver se eu consigo. Eu quero ver se eu faço aqui, ó, essa parada aqui. Peraí. Eu vou aqui, eu quero compartilhar aqui. Eu vou dividir isso com você, tá aqui. Ó, eu vou dividir. Vê se está aparecendo para você aí. Está aparecendo para você aí. Você está vendo? Está vendo uma tela aqui? Esse site da B3, está vendo? Da B3. Está aparecendo para nós, sim. Está vendo aí, Paulo? Paulo também. Para mim tá. Estou vendo. Sim. Beleza. Então, Paulo, aonde está a diferença para que você possa entender e aceitar, às vezes, porque às vezes a gente olha, eu também às vezes fico meio chateado de ver o milho, às vezes pular o stop ou não ter a liquidez pertinente ao que a gente achava normal e necessário para um mercado saudável. O milho é um mercado saudável, é um mercado bom, é um mercado que está evoluindo. E aqui, ó, aqui a gente vai ter essa percepção, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é o resumo da estatística do que aconteceu, do resumo estatístico que aconteceu no mercado de milho. A partir do momento que você começar a ter essa percepção, você vai ver aonde está circulando o dinheiro. Então, a gente está vendo aqui o vencimento de maio, 56 milhões, né, que foi o que pertinente, foi o que está pertinente no dia. Desculpe, não, eu não ia perguntar isso. É assim, o que está descrito aqui, no que tu mostrou, desculpa que não vai dar para vocês verem, né? Mas antes da nossa live aqui, da nossa conversa, eu tirei o volume financeiro do dia 2, os contratos negociados, os contratos em aberto dia 2, dia 3 e do de hoje, só que o de hoje, claro, não é daqui da B3. O de hoje a gente tira direto no home broker, né? E mostra ali, né, o que foi a movimentação, né? Mas é justamente isso daqui, né? E a gente, até nesse caso, assim, não sei, desculpa, não vou atrapalhar, mas a gente vem percebendo uma diminuição do volume do dia 2 até o dia 6, uma diminuição no volume de negociação, uma diminuição também nos contratos, né? E até esses contratos em aberto que aparece aqui, o 22.192, que estava no dia 3, né? Hoje já baixou para 21.633, só que só vai aparecer amanhã aqui na B3, né? Mas desculpa eu atravessar, mas é bem os números mesmo. Mas é bem essa linha. Então, Paulo, para você poder entender aí e aceitar essa dinâmica dentro do mercado do milho, mostra que
No mercado de milho, Emerson, tem cara que faz day trade no mercado de milho, muito cara que faz day trade, muito, que está evoluindo. Isso aí, acaba sendo uma condição natural, porque é a operação que é passível de acontecer dentro do mercado. O cara pode comprar e vender no mesmo dia, como o cara pode vender e recomprar no mesmo dia. Normal, isso é uma condição normal e acho que isso é saudável. Porém, a gente tem que entender que a característica do player que opera milho é uma característica que está muito associada ao mercado de quem vem já do mercado de ações, que é, às vezes, até mesmo por uma questão de ausência de tempo, poder encaixar uma operação de um tempo maior, ter essa condição para fazer uma operação de swing trade, carregar 1, 2, 3, 4, 5 dias, e associado a esta condição, Paulo, quero deixar aqui para você essa dica, que é o que eu faço. Dentro do gerenciamento de risco, aqui você vai entender essa condição aqui, ó. Tá vendo, ó? Entre o preço mínimo e o preço máximo. Se você pegar estatisticamente, você vai ver aqui, ó, oscilou do 48,15 por 49,15, R$1, né? Deu R$1,25 aí de oscilação, ok? Você vai entender, a partir do momento, a gente está pegando só um único dia aqui, mas a partir do momento que você faz um histórico de oscilação entre a máxima e a mínima, que acontece no preço, você vai ter uma faixa, um range que a gente chama, uma faixa de preço do que é possível. O cara que acerta a compra na mínima e vende na máxima, o que é possível do cara ganhar, ou o cara que faz tudo errado, vende na mínima e compra na máxima, que é possível de acontecer. Então, esse extremo que é possível de o mercado oscilar. Dentro dessa condição extrema, aí como você vem visualizando aí e já entendendo que no mercado à vista, às vezes 1 centavo, 2 centavos, né, faz a diferença já ali da condição operacional para poder dar um start, né? No milho, às vezes, você vai começar a perceber que isso é um pouco diferente, e aí o Humberto sabe disso também, né? Já consegue ter essa percepção. Nessa situação aí, o que a gente estuda, e dentro do estudo, o que aparece? Olha, e eu sempre falo isso para a galera, falo assim, ó, eu não sou um cara, até fiz esse final de semana aqui, não sou um cara que sei cozinhar. Quando eu compro peixe, o cara pergunta, vai levar a cabeça? Eu falei, cara, se eu soubesse fazer um pirão, eu levaria a cabeça. E se eu pudesse fazer um negócio com o rabo, eu faria alguma coisa com a cabeça e com o rabo do peixe. Mas eu não manjo. Então, eu não vou levar a cabeça e o rabo do peixe, porque eu não vou conseguir pegar. É a mesma coisa que o cara ficar procurando, comprar na mínima e vender na máxima. Claro. Entendeu? Então, como eu não como nem cabeça nem peixe de rabo, porque eu não sei fazer, eu não fico procurando comprar na mínima e comprar na mínima e vender na máxima, ou vender na máxima e comprar na mínima. Então, a gente vai encurtando, não é a nossa capacidade de ganho, a gente vai encurtando a capacidade que incomoda a nossa sensibilidade de cobrança para encontrar o resultado no trade, entendeu, Paulo? Uma coisa interessante, né, o Emerson, desculpa, eu não sei se Não, está ali o Paulo aí, né? Mas não, eu tive olhando, eu não vou especificar agora datas ali, né? Eu estou sempre fuçando em gráfico. Eu não vou dizer que eu seja um grafista, mas eu gosto muito de analisar gráfico. Né? Uhum. E, claro, dentro de tudo que eu já venho aprendendo contigo aí dentro do curso, eu comecei a olhar para trás também, né? E aí eu vi alguns posicionamentos, assim, tipo, que nem tu falou, assim, ó, se eu tivesse me posicionado, né, eu não me lembro bem, se eu não me engano, acho que foi início de fevereiro, e aguentado aquela posição até perto quando houve a mudança do H para o K, né, um pouco antes ali. Eu tinha feito ali num período de, se eu não me engano, não deu 30 dias, mas eu tinha feito mais de R$2.000 em um contrato. Uma posiçãozinha simples, teria me posicionado, claro. Como tu explica no curso, tu tem que ter dinheiro na conta, porque teve dias daqueles ali que o ajuste ia me pegar, outro dia o ajuste ia me dar, mas assim, no final da história, quando agora vai virar para o K, eu zerava. Entendi. Tinha dado mais de R$2.000 em 20 e poucos dias, e outra coisa, a gente tem que considerar que são 5 dias só, né? E às vezes ainda tem, nesse meio tempo teve carnaval, teve isso, teve aquilo, na realidade nem deu esse tempo todo. Né? Então, realmente, sim, ó, só que, claro, também o que um pouquinho assusta
pelo menos a mim, né? Não sei ao Paulo, né? Mas o que acontece assim, é justamente a questão da alavancagem, né? Porque um ponto no milho é R$ 45, né? Então a gente às vezes meio que se assusta, né? Mas é o processo, né? E você sabe também, viu, Humberto, aí vem um pouco do que você precisa buscar como blindagem, porque o que acontece? Quando você vem olhando a dinâmica de oscilação de pontos do mini índice e do mini dólar, quando você olha o milho, para aguentar o rojão do milho, não é nem é mais na questão da paciência, de esperar, né? É mais difícil. Ele tem sido bem volátil, mas é bem diferente. Eu, inclusive, até te confesso assim, ó, no início, quando eu comecei a olhar o gráfico, e eu comecei a tentar dar uma operada ali, eu tomei um monte de violinada. Porque, claro, eu estou num gráfico que ele é mais rápido, né? O dólar ainda é até meio lento, mas agora com essa instabilidade toda ele está rápido. Mas o mini índice, não. Aquilo, eu até no mini índice eu opero com o renko também, né? Então aquilo ali é... Como é que diz assim? Bate em cima, bate em cima, bate. Então, claro, quando tu olha no dólar, tu fica meio nervoso. Os troços não saem do lugar, né? Mas não, mas ele é danado, cara. E tu bota no 1 minuto, ele tá às vezes com um tracinho no minuto, que ele não tem volume nenhum. Quando tu vê, ele faz isso aqui, para baixo ou para cima. Ele é danadinho também, ele é violento também. Acredito. E, Paulo, você tem, com relação ao que o Humberto está falando, você tem aí também aí uma utilização em relação a já ter acompanhado o milho pelo um viés técnico, de olhar o gráfico e tal, ter essa... Oi, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, beleza. Na verdade, o que eu estou vindo mesmo com a visão do que eu já trago mesmo de ações, né? Ou seja, setups que eu trago de lá, estou observando e alguns se encaixam. Mas como eu falei, eu comecei a olhar um pouco antes, mas dessa volatilidade. Mas com essa volatilidade desses últimos dias aí, muitos sinais que ocorrem em ações e tal, isso tem ocorrido no milho também, e eu vejo que vai. Legal. Como eu falei, eu entrei numa operação só, até por conta ainda um pouquinho de insegurança, porque como eu falei, eu voltei mesmo para o mercado à vista também agora há pouco tempo. Normal. Eu acho que você fez dentro do aceitável, bacana. Exato. Então, e conhecendo, eu estou vendo, e às vezes eu falo, poderia ter entrado, perdi o sinal e tal, por conta desse momento mesmo, né, de estar vendo e ter essa variação. Às vezes ele fica meio parado, não vai, aí você fala, vou entrar com 1 centavo a mais, 1 a menos, ou tem que ser 5 centavos? Entendi. Então, isso que eu ia te falar, então. É assim, eu não sei em qual tempo você utiliza ele, porque assim, eu tenho até uma concepção para a gente ir para a reta final, aqui para mim não tomar tanto tempo de vocês. Eu tenho aqui a concepção da seguinte interpretação. Eu vejo o gráfico como uma empresa, eu sempre falo isso ou para os alunos ou para os mentorados. O gráfico diário é o presidente, entendeu? O gráfico diário é o presidente. O gráfico de 60 minutos é o diretor e o gráfico de 20 é o gerente. Por que eu uso esses períodos? Olho o semanal, olho lá uma vez ou outra semanal, bacana, para mim ver as médias, como é que está, e o movimento de aceleração de convergência e divergência, que é o MACD que eu uso. Tá? Olha o gráfico diário através das médias de 17 e 34 períodos. Eu uso uma média de 17 exponencial e uma média de 34 aritmética simples, para mim ver a disputa entre comprador e vendedor, e o período 17 está muito próximo à data do vencimento do milho. Por isso que eu vou nesse período de 17, e 34 porque é o dobro de 17. Porque às vezes o dia 15 cai num sábado e tal, daí dia 17 vai ser na segunda. Matematicamente, eu adotei isso, por ser uma média exponencial, uma média aritmética, e tenho usado isso ao longo do operacional. No gráfico de 60 minutos, o que eu vejo? Já o reflexo do que está dando no diário, aí vejo se ele está apontando para uma tendência ou a média está cortada para baixo, que é o que está mostrando agora o gráfico diário. Eu for procurando mais aí pelas médias e o fluxo do dinheiro, se der uma condição, eu vou buscar um pouco mais na ponta de venda, né? Porque agora a gente já vinha com uma tendência mais definida, mais clara de alta, e ela veio se desfazendo aí. Ela está mais lateral, porque a gente teve uma sequência bonita de alta em 2 dias, 2 limites de alta que, colocou todos os comprados na geladeira.
Isso aí foi um negócio que tirou o pé da galera, deixou... aí a gente... Meu, Se alguém perdeu o stop ali, passou um frio na espinha. Não, por isso que a gente coloca, eu sempre deixo isso muito vivo na memória das pessoas. O mercado é o soberano e através da condição dele ser o soberano, pela característica de quem pode, eu não posso. Eu sempre deixo isso muito claro. Pela característica de quem pode comprar um contrato ou vender um contrato e carregar a posição, que é o que eu posso, mas sem gerenciamento de risco, ou seja, sem limite de prejuízo, eu não posso fazer isso. Sim, eu não tenho capacidade financeira para isso. Então, toda operação que eu faço, como regra, eu coloco um limite de stop que eu aceito. Eu sempre aceitei... Stop é stop de segurança, né? É uma segurança. É igual você usar cinto de segurança no carro. Isso mesmo. Boa. Dificilmente você vai bater o carro. Boa. Né? Ou de uma forma que você pode se machucar. Mas em algum momento pode ocorrer. Então o stop é um cinto de segurança. O que justamente. O stop é nossa segurança. Isso, Roberto, para a nossa segurança. E o que acontece? Dentro dessa condição de você poder avaliar a variação máxima e mínima, a gente tem aí, historicamente, se você pegar e somar aí das últimas semanas, a variação entre a máxima e a mínima, você vai ver que você vai ter ali 80 centavos. Então, se você for para fazer um trade, você vai falar, quanto do gerenciamento do meu risco, por exemplo, eu posso, dentro da análise técnica, por exemplo, eu vendi hoje a 49,20. Estou vendo que está difícil para ele ultrapassar abaixo desse nível do 48,40, 48,20, chega ali, os comprados entram de novo na defesa. Mas eu vendi a 49,20 fazendo um número redondo para tentar ganhar R$1. Então, ou seja, 49,20 para 48,20. Para mim poder perder 35, que é 30 centavos, na verdade, é 30 contra 90. Né? Então, se eu entendo que eu vou ter que carregar essa operação por 1, 2, 3, 4 dias, às vezes eu olho uma condição, claro, eu queria ter vendido a 49,70 em vez de 49,20, é 50 centavos melhor. Mas se eu tenho um entendimento de que o mercado ainda me dá oportunidade, mesmo eu correndo risco, mas está dentro do parâmetro entre máxima e mínima, o gráfico diário está me apontando que a média está cortada, os 60 minutos está acelerando pelo volume, nos 60 minutos eu vou olhar direto a barra de volume. Eu nem vejo muito pequeno o gráfico de 60, vou olhar a barra de volume, para ver se tem sequência de aumento de volume dentro da concepção técnica. Preço caindo com aumento de volume, expectativa de preço continuar caindo. Preço subindo com aumento de volume, pelo gráfico de 60, expectativa do preço continuar subindo. Tá? Claro que baseado nessa condição, eu tomo sempre à frente do fluxo do dinheiro. Porque as pessoas às vezes se impressionam. Hoje de manhã mesmo eu coloquei no grupo, de manhã o cara me falou, mas o mercado nem abriu, você já está falando que o mercado fechou sexta-feira em alta, você está falando que hoje tem uma perspectiva de baixa. E realmente, abriu subindo e depois detonou, devolveu e veio para uma movimentação de baixa. Não é adivinhação, é estudo. Eu já peguei ele na volta. Na volta. Já peguei na volta, eu não consegui chegar bem na hora, né? E quando eu peguei, já peguei ele na volta. Eu peguei até tu comentou, né, comigo ali. Claro, eu estabeleci um pinguim, eu peguei ele em 49,44 e fechei em 49,25. Fiz 19 pontinhos ali, deu 85, na minha conta deu 85,50, né? E eu disse, não, tá bom, mas realmente, depois quando eu dissesse, poderias ter seguido o trade. E realmente, no canal que eu tracei, ele bateu bem mais embaixo no canal, tava mostrando o canal, né? E aí, mas sabe que você vê, Paulo, você vê só o que eu vou falar para o Humberto agora que vai fazer sentido para ele. Quer ver só? Humberto, você vem numa condição que eu acho que isso é valoroso, tá? É valoroso que você vem nessa performance de buscar o ganho consecutivo. Bacana, isso é bom, entendeu? É bom. Só que assim, o teu nível de capacidade e o teu nível de encontrar resultado te permite, agora fica para você pensar, te permite para você buscar qualidade no tamanho do resultado, entendeu? No tamanho do resultado financeiro, com relação à consecutividade de ser positivo ou negativo. Porque às vezes pode acontecer de você ter positivo, 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 negativo. E você olha para o cara está frustrado. Por quê? Não é o teu caso. Mas por que pode acontecer?
Positivo, ganhei R$10. Positivo, ganhei mais 10. Positivo, mais 10. Positivo, mais 10. Positivo, mais 10. Positivo, mais 10. Quando eu perdi, uma vez, perdi 300. Ó, porra, ganhou R$80, mas quando perdeu 300. Está 220 para trás. Sabe? E o que acontece? Às vezes vem numa condição, e aí vem todo o contexto, viu, Humberto? Que a gente vai... Por isso que eu quero que até você, dentro da possibilidade daquela aula bônus para poder fazer comigo, a gente marcar para você poder fazer, tá? Que a gente vai falar um pouco desse mindset aí, da condição de... você não está fazendo algo que não seja saudável, entendeu? Você está buscando o que é saudável. Mas aí eu quero ajustar para você a essência do que é saudável pelo teu nível de experiência que você tem, pelos mercados que você já operou. Porque você não precisa provar resultado, você tem que consecutivo. Você precisa mostrar que você tem capacidade para poder superar, de repente, uma condição de perda e aí carregar o trade mais longo um pouco, entendeu? Porque isso não vai te tirar a tua capacidade de ganho, a tua capacidade de inteligência. Beleza? Precisa buscar esse caminho aí. Eu acho que você poderia o quê? Focar em executar os trades direito e não o quanto você ganha. Boa. É igual quando a gente vai fazer um trabalho. Quando você vai cultivar, quando você vai criar um gado, você vai sempre procurar fazer da melhor forma. E aí vem o resultado. No conjunto. Tá? Então é a mesma coisa. Então se você mudar do tipo seguinte, eu estou executando, aí você ficar feliz com o trade que você executou, não com o resultado dele de coisa, mas assim, você fala, eu entrei no ponto certo, saí no ponto certo que eu fiz. O mais difícil é entrar. O mais difícil Exato. Que é igual quando eu falei que eu poderia ganhar mais, eu tinha analisado, eu tinha visto até onde realmente o preço ia, e aí eu não fiquei contente, por quê? Não porque eu não ganhei, eu ganhei R$1 lá, entendeu? De variação. Só que eu não fiquei contente porque eu tinha definido, visto até onde ia, o preço até passou. E se eu tivesse colocado o stop gain ali, eu teria saído com R$2, entendeu? Mas assim, não fiquei triste porque eu errei ou porque eu deixei de ganhar o dinheiro, mas sim porque eu falei, eu executei errado o setup, porque eu vi aonde tinha que ir, eu devia ter saído lá na onde eu tinha visto que o preço iria. E eu não saí lá, entendeu? Então eu fiquei por conta do ponto da vida, porque eu errei o setup mesmo, né? Ou seja, eu vi o ponto da onde tinha que sair, onde tinha que entrar, eu entrei, beleza, onde tinha que sair, eu não saí, entendeu? Então, o ruim é essa parte, não pelo financeiro, beleza, entendeu? E é o que acontece, chega um determinado momento que a gente vai acostumando, né? E vai direcionando a aceitação para ter esse melhor gerenciamento. Eu acho que é isso aí que a gente consegue, a gente conquista, assim, porque tem capacidade para isso, certeza. Tem capacidade. Beleza? Humberto, queria que você fizesse aí uma colocação final, aí, se você quiser fazer uma mente aí do que o Paulo falou aí e tal, aí para a gente ir para deixar assunto para outros dias aí, né? Com certeza a gente Isso, é verdade. Um assunto que eu já gostaria de deixar para outro dia, então, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, não sei o que o Paulo pensa a respeito disso, né? Também pode ser num outro dia, vamos ter outras oportunidades, né? Mas eu ainda não entendi bem, né? E de repente isso aí nós vamos trabalhar dentro dessa aula bônus, né? Mas eu achei bastante interessante essa parte do fluxo do dinheiro. Tá? Dentre os mercados que eu transito e as coisas que eu já tenho olhado, eu já tenho olhado muito fluxo de mercado, é diferente, tá? Do que fluxo de dinheiro. Tá? E tem uma coisa que tu falou e que faz muito sentido, porque na realidade assim, a gente fala de pontuação, né? E realmente, né? Peguei no 49 tanto, trouxe a tanto, ou foi a 50 e tal, mas isso tudo é movimentado por dinheiro. Né? Então, achei muito interessante quando eu vi o curso e quando tu falou sobre isso, né? E é uma coisa que a gente não trabalha muito. Não, né? não tem. A gente não trabalha muito e claro, eu entendi as flechinhas, eu entendi.
E até eu tentei, outro dia eu baixei a planilha, né? E eu tentei copiar e colar lá, beleza, na planilha, mas eu não tive muito sucesso. Ele não atualizou o meio ali. Não sei o que é, mas isso aí depois no futuro nós vamos resolver. A gente vai. Eu tirei, colei, mas ela não sei se ela deveria de ser alimentada desde o primeiro dia que eu recebi ela. Eu tentei e eu vi que não atualizou ali o meio ali. Vamos marcar aula bônus que a gente... para a gente ver isso aí. Mas eu achei uma coisa muito interessante, né? Mas assim, o que eu quero dizer só, né, para o Paulo, né, e para ti, Emerson, primeiro, né, o prazer que eu tenho de pela primeira vez, né, de toda... Parece até que é uma vida muito extensa, né, de trade, de mercado, né, mas eu venho aprendendo e fazendo curso. Parece assim que esses cursos que eu disse para vocês aqui que eu fiz, parece que eu fiz tudo em 6 meses. Não, em média eu faço 1 ou 2 cursos por ano, né? É o que o meu bolso suporta, é o espaço que eu tenho para aprender, né? Eu não entro em nada que eu não fiz um curso antes, né? Que nem eu comentei com vocês. A primeira vez que eu vi opções, achei muito interessante, mas não entrei enquanto eu não fiz curso. Depois que eu fiz curso é que eu vou fazer, né? E até botando e até colocando colocando um adendo no que tu falou sobre o Roxo, né? Eu assisto muitas lives do Roxo. E aquela técnica que ele propaga, eu nunca fiz curso dele, né, mas ele propaga a técnica do pozinho, né, que nada mais é do que... eu tenho livros que atrás de mim aqui tem uma estantezinha de livros, né, eu já li Antifrágeis do Taleb, né, e o Taleb fala justamente muito disso, né, que é os cisnes negros ou essas coisas que estão acontecendo agora e que, como tu disse, né, Emerson, a gente não sabe o que vai acontecer, porque assim, um tempo atrás a gente, não vamos longe, ano passado eu ganhei dinheiro quando os caras resolveram largar uma bomba lá naquela refinaria lá no Oriente Médio, só que aconteceu lá, né? Agora não, é uma coisa que tem em todo mundo, então tu não sabe onde é que vai estar a tua ilha, que tu vai encontrar que, não, ali dá, não, é o mundo inteiro, né? E nesse momento aí, as opções me ajudaram bastante, protegeram o meu portfólio, minhas ações, tive prejuízo como todo mundo tem no mercado, mas ganhei dinheiro também, por quê? Porque eu tinha opções de put de B3, né? Da BOVA 11, né? E isso me ajudou bastante, né, a equilibrar o meu financeiro nesse processo todo. Mas assim, para encerrar, né, eu quero agradecer mais uma vez, né, o Emerson, né, ao Paulo. É a primeira vez, né, ao longo aí de 2016 até 2020, nesses 4 anos que eu venho estudando e olhando o mercado, né, claro que isso é um processo evolutivo. Em 2016 eu não apertava o botãozinho, né? Eu só olhava e lia, né? Hoje eu já aperto o botãozinho, mas na realidade nessa evolução toda é a primeira vez que eu tenho um contato direto, específico e um atendimento do meu professor, não desmerecendo nenhum outro, né? Mas assim, nunca ninguém proporcionou para mim, Emerson, o que tu estás proporcionando hoje, né? E também com o Paulo aí. Então, para mim, assim, é fantástico. E digo assim, tudo que eu puder fazer para duplicar isso, né, e passar, eu já costumo, mas assim, até no meu Facebook ele já duplicar, eu digo, quer saber de mercado de commodities, quer saber do mercado agrícola? Procura o Emerson, né? Vai lá, vai observar, porque tu falou, Emerson, é uma coisa muito importante. Eu sou produtor rural, hoje não tiro tanto fruto disso aí, mas assim, nós produtores rurais, a gente procura fazer o melhor, que nem disse o Paulo, né? Mas a gente procura fazer o melhor da porteira para dentro. E ainda um dos grandes problemas dos produtores rurais, não só do meu município, do meu estado, mas acredito que do Brasil, é da porteira para fora. Né? E a Bolsa é um caminho, e é um caminho muito bom. Há muito tempo atrás, eu aqui em Pelotas, numa cidade vizinha, tem uma tal de Bolsa Continental, uma bolsa de mercadorias, e tem uma cooperativa local aqui que tem tinha na época, quando eu era secretário aqui de Agricultura, tinha um assento nisso aí. E aquilo me chamou a atenção, e eles vendiam cebola através da bolsa. Né? Porque eu também já fui cerealista, eu já fui comerciante de cebola para o Brasil inteiro, né? E a época que eu mais conseguia bons negócios era através da Bolsa de Mercadorias do Rio de Janeiro. Por quê? Porque tinha uma pessoa lá dentro da Bolsa que vendia meus produtos para todo mundo. Né? Então, assim, a Bolsa é um grande caminho para a produção primária.
E, Emerson, tu tens nas tuas mãos, né, a chave para fazer isso aí, porque eu vi que tu tem um bom contato, tu tem muitos produtores junto contigo. Beleza, obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, Humberto. Paulo, tua consideração final aí, obrigado aí de você ter participado com a gente e passo a palavra para você fazer tuas considerações aí. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, como eu disse, a oportunidade, preciso conhecer um pouco melhor e estou voltando agora, né? Então, aquela coisa de voltar desde o início para ganhar um pouquinho mais da segurança mesmo em estar entrando no mercado aí. Estou gostando bastante do mercado de milho, inclusive de te acompanhar aí durante os vídeos que você coloca, tanto no Instagram quanto no YouTube aí. Bacana, obrigado. Está sendo bem legal, já estou começando a entender os pontos que você coloca tudo lá, né? Estou traçando também nos gráficos aí para estar entendendo isso aí, que eu acho que realmente essa questão do fluxo do dinheiro, como o Humberto mesmo falou, eu acho que é algo bastante interessante, assim, de como olhar o movimento dos gráficos também, ou seja, acho que dá uma fundamentação muito maior, né, porque não basta ver o tamanho das barras de volume ali, né, basta entender, precisa entender o que significa aquilo. Né? Porque assim, a gente sabe muito claro, né, a condição do comprador, que é puxar o mercado para cima e o vendedor quer trazer o mercado para baixo. Mas toda vez que tem um cara comprando, tem um cara vendendo. Toda vez que tem um cara vendendo. Que nem hoje. Hoje eu estava falando com o mentorado meu, ele falou, pô, mas você vendeu bem a 49,20. Eu falei, não, 49,20 que fechou a 48,65, 48,70, tudo bem. Mas a pergunta que não quer calar para mim é por que o cara comprou de mim a 49,20? Por quê? Porque o cara eu quero saber por que esse cara comprou. Porque eu tô ganhando dele hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã é outro dia. Agora, pelo comportamento de hoje, o que me interessa? Que mostre o caminho do fluxo do dinheiro. Posicionamento. Se teve posicionamento ou desposicionamento. Ou seja, se aumentou o número de posição ou se diminuiu o número de posição. Por aí a gente começa a nortear o fluxo do dinheiro. Muito Essa bom. é a ideia. Beleza? Beleza. Muito obrigado. Bom, mais uma vez eu agradeço também vocês aí. Com certeza a gente vai aí depois em outras vezes, espero que a gente tenha aí participação de outras pessoas, talvez até um pouco de falha minha aí, falha minha aí na habilidade de mandar o link, essas coisas. Vocês viram aí no começo, eu me bati um pouco para poder. O Luiz está aqui comigo, obrigado, Luiz, tá aqui comigo, me ajudou aqui. E aí com certeza a gente vai ter outros eventos dessa magnitude, com essa capacidade de colaborar como vocês fizeram aí, com certeza, para outras pessoas aí, tá beleza? Beleza. Valeu, boa noite. Obrigado. Tchau, Humberto. Tchau. Um abraço, Paulo. Um abraço. Valeu. Você aí também. Valeu. Valeu, Luiz. Tchau. Até mais. Tchau.